pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me pediram demais, que é mostrando para que eu uso cada um dos meus cadernos inteligentes e como eu organizo cada um deles. Vou fazer um tour bem completinho e mostrar como que eu organizo, como que eu uso eles para cada matéria e por que eu tenho essas divisões. Por que eu escolhi cada disco para cada um e como eu faço isso tudo funcionar, dar certo e manter tudo isso organizado durante o ano. Então, vamos lá! Então, pessoal, vamos começar. Aqui estão todos os cadernos que eu uso para a escola. Quando eu vou escrever, eu escrevo no caderno mesmo, eu não pego o bloco de folha, eu sempre deixo todos eles comigo, sempre à mão, porque quando tá na aula online, eu não tô tendo aula presencial, eu só pego o caderno diferente. Para começar, eu vou mostrar para vocês os diferentes tamanhos e tudo mais. Para começar, eu tenho 2 cadernos grandes com discos G, um caderno grande com disco M e um caderno M com disco M. Esse menorzinho aqui de todos, que é igual uma das minhas capas do planner, é o meu caderno de matemática. A gente ignora isso daqui, é corte de papel. Ele é o meu piquitico porque matemática é a matéria que eu menos escrevo na escola. Assim, não tem muita coisa que eu escrevo. Geralmente, eu sempre divido em uma parte da frente com a matéria do quadro e uma parte de trás com post-it de resumo e alguma atividade, mas geralmente a gente faz tudo na apostila, por isso que não tem muita coisa aqui. Desse lado eu tenho alguns post-its que eu usei para estudar. E desse lado eu tenho esse saquinho aqui de plástico, onde eu coloco algumas fichas da matéria que eu gosto de ter sempre à mão. Gente, eu acabei de perceber que eu não tinha colocado anel. Eu tava sentindo que alguma coisa não tava certa. Eu sempre gravo vídeo de anel e hoje eu não tava com eles. Não sei porquê. Tô colocando aqui. Prontinho. Agora o vídeo pode continuar. Caso vocês tenham começado a me acompanhar agora, caso vocês não me conheçam, esses anéis são tipo a minha marca registrada. Eu sempre tô com eles, eu sempre apareço assim com as mãos lá no feed do Instagram. Então, quando eles estão faltando, eu não consigo continuar o vídeo. Tem que parar e colocar eles. Enfim, gente, aqui começa a matéria. Vocês vão reparar que aqui começa em agosto a minha matéria de álgebra. A minha escola divide as matérias em frente A e frente B. Então aqui é a álgebra e aqui é a geometria. Lembrando que essas divisórias aqui não são no CI, fui eu que coloquei. Eu sempre, quando mudo o semestre, quando acaba a matéria da prova e a gente vai começar outro semestre com uma nova matéria, eu tiro as páginas anteriores, coloco num clips e aí eu coloco tudo numa pasta. Assim eu tenho todas as minhas anotações e o caderno ele não fica muito cheio. E aqui estão todas as minhas anotações. Todas elas. E uma coisa é padrão. Eu sempre faço um títulozinho com brush pen. Sempre coloco uma cor base que eu faço os detalhes e uso para destacar algumas informações. E tem uma coisa que eu não gosto muito. Como eu sempre gosto de usar brush pen, e brush pen sempre tende a dar sombra no papel, fica desse jeito aqui, ó. Sempre que isso acontece, eu não gosto muito. Eu sinto que a letra fica uma mesclando na outra e eu tenho dificuldade para ler. Então, eu sempre prefiro fazer de um lado, igual eu fiz aqui, colocar a matéria que a professora passou no quadro. Então, isso tudo foi matéria de quadro. E do lado de trás eu coloco alguma atividade, um bloquinho adesivo com um gráfico, com alguma representação. Eu tenho esse hábito, olha só. Eu sempre faço isso, porque geralmente, dependendo da caneta que eu tô usando, dá essa sombrinha. E eu sinto que, principalmente quando eu uso o lápis desse lado, fica uma coisa misturando na outra e eu não consigo ler direito. Por isso, eu sempre prefiro usar esse outro lado para revisão. Então, o que eu faço? Isso vale para todos os meus cadernos. Um lado é a matéria que foi passada durante a aula, foi passada na sala, e o outro lado é a revisão que eu tô fazendo enquanto eu tô estudando. Essa divisória é minha divisória de geometria. Também, ó, também tô com matéria de prova aqui. Algumas coisas eu escrevo de lápis, enfim, gente, isso varia, depende da caneta que eu usei. Mas eu sempre gosto de fazer isso, sempre é um hábito meu. E é basicamente a mesma coisa do outro caderno. Esse caderno só tem 2 matérias e, como eu falei, a gente não escreve tanto durante a aula. Então, por isso, é o meu menor caderno. Passando para o meu caderno de humanas, esse já tem mais matérias. Nele eu usei as 4 divisórias com as quais o CI vem. Caso vocês não saibam, quando você tem um caderno do CI, ele vem com essas 4 divisórias aqui, isso é padrão. Esse daqui também veio com as 4 divisórias, mas eu tirei elas e eu deixei 2, eu peguei outras 2 e coloquei aqui, porque
eu não ia usar todas elas, eu transferi elas para um outro caderno e aí é assim que eu vou fazendo, eu vou pegando várias coisas e vou distribuindo. Aqui também tem algumas fichinhas, eu acabo colocando algumas, principalmente de matéria que a gente tá vendo aqui. São coisas que eu sei que a gente vai revisar. E eu decorei as minhas divisórias com adesivo. Esses adesivos aqui são da Watch, eles vieram com uma garrafinha. Essa primeira divisória aqui é de história. Nesse meu caderno, é o meu caderno assim de humanas. Então eu tenho história, geografia, filosofia e sociologia. E o meu caderno de história é um caderno que eu gosto muito de usar ele, é um dos meus cadernos favoritos. Eu tenho muitas anotações dele. Meu professor, ele coloca coisa no quadro, mas ele também fala muitas coisas que eu gosto de anotar. Então ele sempre tá lotado de informação, sempre tá cheio de coisa. E nele eu começo a fazer uma coisa que eu não faço de matemática. Aqui, ó. Isso daqui, como sempre, eu sempre gosto de mostrar que eu uso esse outro lado da página. Tem isso daqui, que são os meus resumos digitados. Eu comecei a fazer isso agora com o EAD, porque é muito prático, gente. É muito prático quando você quer só digitar, quando você não tá a fim de escrever assim à mão. Quando é alguma informação que tá no slide, você quer passar limpo, eu gosto muito disso. E foi um hábito que eu adquiri, porque eu tenho professores que quando eles colocam slides, eles passam muito, muito rápido, então às vezes não dá tempo de copiar. Por isso eu faço desse jeito. Enfim, gente, as matérias que eu já revisei estão com bloquinhos atrás. Olha só, essa daqui tá com um monte. E matérias que eu não revisei ainda, eu não coloquei nada atrás. E é assim que eu vou fazendo, é assim que eu vou me organizando. Esses aqui são os meus registros mais recentes. Coloquei algumas washi tapes. E aqui a próxima divisória. É a minha divisória de geografia. Esse é um caderno assim que praticamente todo ele eu coloquei coisas impressas. Nesses últimos semestres eu fiz muito isso. A professora ia passando os slides, eu imprimia e aí eu fazia as minhas anotações. É lógico que também tem muito resuminho meu, muita coisa que eu escrevi. Mas quando os slides são muito rápidos, é muita coisa pra passar e eu não consigo acompanhar o ritmo, porque é muito, muito rápido mesmo, eu prefiro tirar print do slide, colar no Word e imprimir. E isso é uma dica muito boa, se vocês também têm professores que passam o slide rapidinho. Meu caderno de filosofia, ele não tem tanta coisa. Eu já troquei, assim, geralmente é uma matéria só que se estende. Eu gosto de colocar fichinha. Essa fichinha, ela veio na Luminity Box. E aqui foi o registro da última aula. E por último, sociologia. Olha só, vocês estão vendo que tem um padrão. Sempre é tudo que eu anoto na frente aqui e as revisões atrás. E, gente, continua assistindo o vídeo porque eu vou falar também das canetas que eu uso. Como que eu uso. Eu sempre tenho, assim, as minhas canetas que eu uso em todos os registros. Então, continua assistindo o vídeo que eu ainda vou falar sobre isso. Agora a gente vai passar para o caderno de linguagens. Esse foi um caderno que eu troquei recentemente. Assim, todos os outros cadernos, eles estão comigo desde o começo do ano. Mas o caderno de linguagens eu troquei. Ele também era um caderno pequeno, só que... pequeno não, tamanho médio. Só que eu acabei trocando ele porque a gente acabou escrevendo mais, enfim. Eu achei melhor eu fazer isso. Também tá com as divisórias todas decoradas, eu saí colando adesiva, tudo da Watch. Esses adesivos aqui que eu coloquei, eles são daqueles que você pode colocar até em garrafinha, porque eles não molham e tudo mais. Gosto deles, são muito bons. Essa minha primeira divisória é de literatura. Aqui eu também já comecei a usar a página do SEI, que é de linhas brancas. Olha só. E uma coisa que vocês sempre me perguntam também é como que eu estruturo os tópicos. Eu sempre faço um título maior que resume a matéria inteira. E aí eu faço subtítulos, pequenos tópicos da matéria que eu vou falar dentro desse tópico maior. E para destacar isso, eu uso sempre marca-texto. Então eu escolho uma cor e eu vou destacando isso com um marca-texto da mesma cor que eu usei no título, ou com uma caneta também. Isso depende do dia, assim, do material que eu tô usando. Esse meu caderno aqui é o de português. Faço a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Também uso várias fichinhas. Fichinha, na verdade, é uma coisa que eu coloco no caderno
quando é um registro bem pequenininho, que é tão pequenininho que não precisou de uma página inteira. Quando eu faço ficha de revisão, elas ficam ou no bolsinho da frente do caderno ou numas pastinhas que eu tenho. Porque aí eu deixo elas guardadas, são matérias que eu sei que eu vou ver lá na frente, então eu não deixo elas no caderno. Isso daqui não é fichinha de revisão, não é fichinha que eu tô fazendo pra estudar, é fichinha de registro. Então aí eu deixo elas no caderno mesmo. Eu tenho outras divisórias aqui, mas são mais para anotações que eu vou vir a fazer, porque eram coisas que estavam no meu outro caderno. Mas como eram de semestres passados, eu preferi não passar limpo. Eu guardei o caderno, eu guardei os registros da minha pastinha, mas eu não passei limpo aqui porque eu não achei que justificava. Já era matéria que a gente tinha visto e eu troquei justamente quando a gente estava começando um semestre novo, então não achei que tinha necessidade. E por último, esse é o meu caderno mais complexo, assim, é o meu caderno que tem mais matérias. Esse é o meu caderno de naturezas. Eu amo esse caderno, mas ele tem muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Todas as minhas matérias de natureza, elas se dividem em frente A e B. Então a gente tem biologia A e B, física A e B e química A e B. Eu tenho os discos maiores aqui, porque mesmo sempre trocando as páginas, sempre guardando elas quando o semestre acaba, tem muita coisa, sempre tem muita coisa. Também aqui na frente tem fichinha. Esse meu primeiro caderno é o de biologia A. Eu deixei nessa ordem sempre A e depois B. Eu gosto de fazer muitos desenhos aqui. E eu não costumo imprimir tanto. Eu tenho alguns registros impressos de quando foi aula de slide. Mas esse meu professor, ele vive misturando, então às vezes ele não usa slide, às vezes ele usa, às vezes ele só coloca uma imagem. Eu escrevo muito nesse caderno, eu escrevo muita coisa, inclusive é um dos únicos cadernos que eu escrevo frente e trás. E aí eu tenho que fazer revisão em algum outro lugar, que olha gente, eu escrevo demais nesse caderno, tipo, muito, muito mesmo. Então sempre tem coisa aqui. E o próximo caderno é o de biologia B. Eu amo esse caderno, olha só, eu tenho muitas anotações nele. É praticamente todo de botânica. Tem muitos desenhos, muitas coisas do tipo. E eu tenho também muita coisa impressa por causa das imagens e dos diagramas que, se eu fosse fazer durante a explicação do professor, ia demorar demais. Eu desenho muito rápido, eu escrevo muito rápido, mas eram coisas que pra mim era bem mais prático imprimir e colocar no caderno. Eu tenho um resumo no Word, eu tenho uma pasta no Word só de registros dessa matéria. E aí eu sempre deixo ela com as configurações do tamanho do caderno inteligente, porque quando eu quero eu imprimo, e quando eu acho que não preciso, eu só não tenho lá mesmo. E aqui também tem muito, muito, muito bloquinho. Esse grandão aqui foi porque eu fui colando um no outro. E aqui é o meu caderno de química. Aí já começa com fichinha também, é de registro, que era menor. Aqui já é praticamente tudo a mesma coisa. Também é um caderno que eu escrevo demais, eu acabo escrevendo frente e verso. Quando eu faço desse jeito, pra não dar aquele efeitinho de passar pra trás, porque eu geralmente uso umas canetas que são muito pigmentadas, eu uso esse papel aqui do caderno inteligente, ele é o cinza. Como ele tem esse fundinho cinza pra ter as linhas brancas, olha só, já tem essa diferença aqui, já ajuda a não dar tanto aquela sombra do outro lado da página. E também tem ele uns 120 gramas, que é uma gramatura bem mais alta, e aí, assim, nenhuma caneta passa, então eu uso ele. E nessa próxima divisória aqui, eu gosto muito dela, é minha de outra química. Ela tem a tabela periódica aqui. E, de novo, muitas anotações, muitas coisas que eu vou anotando. Às vezes eu faço atividade de lápis. Eu uso, sim, lápis no caderno. No caso, eu geralmente uso lapiseira. Física A, com mais um monte de bloquinho. Eu escrevo muito nesse caderno, por isso ele está sempre bem gordinho. Eu tenho sempre que usar aquele disco maior. E, por último, tem a última física. Vocês estão vendo que eu uso muita cor, muita caneta, e eu vou mostrar agora, assim, basicamente o que eu uso em todos os meus registros. Eu gosto de canetas que tem a ponta um pouco mais grossa, tipo, geralmente prefiro usar 0,5 do que 0,38.
Então, definitivamente minha caneta da Lamy, que é uma caneta tinteiro, é uma das que eu mais uso. Como ela é caneta tinteiro, como a gente tem que usar aquela tinta mesmo que vem no potinho, eu geralmente uso páginas que tem uma gramatura maior com ela. Por isso o caderno inteligente é ótimo. Ele não danifica a ponta da caneta nem nada. Já recebi perguntas sobre isso. É muito bom, dá pra usar de boa. E eu também uso muito marca-texto. Inclusive, eu gosto muito de usar esses aqui especificamente. Por exemplo, usei esse aqui. Porque eles têm a ponta marca-texto e eles têm essa outra pontinha aqui. Eu uso brush pen pra fazer esses títulos aqui. Eu geralmente uso uma brush que tem uma ponta intermediária, não muito grande nem muito fininha. Tipo essa daqui da Moguin. Ou, uma coisa que eu faço muito também são aqueles títulos menores. Esses eu faço sempre ou com a Tombow Fill the Nozick ou com uma dessas cores aqui. Dá pra ver que eu uso aí pra outros títulozinhos também. Eu uso a Pentel Touch também. Eu tenho muitas cores dela, eu amo usar no meu planner também. Marca-texto, eu mostrei essas aqui, mas eu uso vários. Além disso, no caderno, eu uso muito as canetas da Sarasa e as canetas da Muji. Elas são 0,5, também tem 0,38, 0,4, mas eu gosto muito delas. Além de a caneta da Sarasa ser de clique, quer dizer, o que é muito bom porque você não gasta tempo tendo que procurar tampinha, ficar abrindo e fechando. Ela tem esse grip muito macio e ela é 0,5 e ela tem refil, então você pode colocar um refil toda vez que acabar. Caneta gel sempre acaba deixando sombra do outro lado da página e também, geralmente ela acaba bem rápido, então são sempre canetas que eu tenho que ter o refil à mão. Mas caneta que eu gosto de usar pra fazer sem ser gel é a caneta da Moguin. Eu amo essa caneta esferográfica da Moguin, ela é muito boa, eu tenho registros com ela. E assim, gente, ela é muito prática porque, além da ponta dela ser muito macia, ela tem todas essas cores aqui juntas. Então ela é muito boa pra fazer revisão. E além disso, em algumas páginas, quando sobra espaço ou só quando eu quero brincar de decorar um pouquinho, eu uso washi tapes. Eu tenho de várias marcas diferentes, eu uso muito as da Moguin. Eu uso muitas da Simply Gilded também, que a maioria eu ganhei de presente das minhas amigas que fazem planner. E eu também uso muito bloquinhos adesivos, vocês sabem que eu uso demais. Eu tenho 2 gavetas cheias de bloquinho, eu vivo usando eles. Eu uso muito esses aqui, da Memofix, são assim os meus favoritinhos do coração, amo muito. Eles têm esse tamanho aqui diferente, não é um quadradinho, olha. E tem um tamanho ainda maior, que é esse daqui. Então eu uso muito eles pra fazer esses resuminhos, essas anotações do outro lado da página. Quando eu quero fazer essas marcações aqui, que são de conteúdo de prova, pra isso eu uso essas flags, eu tenho várias cores, vários tipos diferentes, e aí eu sempre acabo trocando elas, só porque é bonitinho. Então eu tenho todas as cores aqui. Eu gosto muito e como eu tenho várias dessas aqui que eu recebo, eu acabo usando muito mesmo. Então os meus livros, as minhas apostilas são todos cheios disso. E eu também gosto de colocar muito nos cadernos e aí depois que a matéria passa, eu só tiro e troco e coloco depois em outro lugar. Além disso, eu uso os bloquinhos da Post-it também. Vocês provavelmente viram eles em alguns lugares. Eles são muito práticos, eles são muito fofos. Eu recebi a coleção Décadas deles, que é muito, muito linda. São todos esses tons aqui. E assim, eu acho muito lindo. Vou mostrar aqui. Tem algum lugar onde eu coloquei que eu mostrei e eu vi. Aqui. Eu uso muito eles pra fazer isso daqui, essas revisões. Então eu coloco do outro lado da página. E fica muito bonitinho, fica super combinando. E eu adoro isso. E eu acho que é isso, galera. São basicamente essas as coisas que eu uso. É lógico que dependendo do registro, dependendo da matéria, eu mudo alguma coisa. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês em relação a como eu uso meus cadernos. E lembrando que sempre que vocês quiserem algum vídeo, me mandem nos comentários sugestões, porque basicamente todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube são sugestões de vocês. São coisas que vocês me pedem. E é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo da Sophie e até a próxima!